E tem um comentário da doutora Caroline Poli, que Lá que vem é a médica da Poli. família, e um comentário Boa, bem Poli. legal dela. Ela falou: acho importante lembrar que esses encamentos desnecessários que a gente vê, na maioria das vezes, vem de não médicos da família. Apesar de ter muito médico Sem ali a no posto, formação, a né? maioria não é médico É que- especialista da Que a gente, família, né? infelizmente, na verdade, a gente não consegue colocar numa rede básica médicos de família com formação e especialidade. Hoje, o médico que se forma, e uma das formas de trabalho dele é o médico da atenção primária. O médico que acabou de se formar e vai pro posto. Veja, eu não acho desmérito nisso. Eu acho, na verdade, o médico de família não está na formação, está na essência. Se o cara quiser fazer uma medicina de família bem feita, ele faz. Uhum. Ele não encaminha muito, ele não pede muito exame, ele medica corretamente e dá atenção pro paciente. É isso. Se ele fizer esse tipo de medicina, ele é um médico de família por essência. Acabou. Que na verdade o que nós observamos é que uma medicina ainda do passado, que o modelo fragmentado das pessoas, isso aqui não é mais comigo. Você fala, bem, o médico de família vai dar alta pra quem? Não, ele vai ficar com o paciente. Tem que Exato. sair da mão dele, resolve e volta. volta. Volta pra ele, é isso que eu falo. Eu brinco. Alto paciente de medicina de família, gente, é celestial. Não existe outra forma. Exatamente. Ou morre o médico ou o paciente, porque um dos dois não tem como. sim. Você fala, pode estar de alta. Semana seguinte ela marca consulta no posto de novo. Acabou. Por Acabou. outro problema. às vezes. Exato, entendeu? Porque os problemas não são coisa. Eu gostaria de ter uma doença por vez. Era É, tão bom, não- né? Vou escolher essa hoje, né? Não existe. Não é o caso, né? E aqui o Matheus colocou: diariamente a gente aprende coisas, né? O Vitão me ensinou a reduzir o ombro de um jeito que eu nunca estudei antes. Até Cara. a técnica de imobilização do PS. É, o Admiro o mestre. ombro só tem umas 20, 30 técnicas de redução, né? Sim. A gente sempre faz as mesmas, mas se alguém se interessar, claro que tem um monte de técnica É. que pode ajudar, com Eu certeza. lembro que o meu irmão falou assim: eu vou te ensinar uma técnica diferente um pouco da cadeira e do lençol, caso você não consiga fazer os dois por uma questão logística, tá? Sim. E eu aprendi algumas outras por quê? Hoje eu tô formado há 15 anos, Paulo, mais que eu. E não é que eu tenho vergonha, mas eu tenho, poxa, ligar pro especialista e falar assim, eu não tentei nada. É, o ombro Sim. tenta todo tenta. Então a gente. É, Eu falo assim, ó, Se tiver um histórico só, se tiver um histórico de luxação, o paciente Não foi a primeira vez. perde a congruência ali várias vezes do ombro, aí eu acho que é válido tentar. Agora, a primeira vez é perigoso, que pode ter uma fratura junto e a gente mexe aquilo e ou pode uma piorar. luxação posterior, que eu aprendi a não Exatamente. fazer, entendeu? Mas assim, eu em 3 articulações eu ainda consigo arriscar. Eu falo que falange, Dá pra fazer. ombro, e quando é um tornozelo sem fratura. Patela também. Então, isso, aqui não tem um. É que eu não peguei patela ainda, mas eu quero pegar. Só esticar a perna. Eu peguei um tornozelo assim, sem comprometimento vascular, com uma luxação exposta, sem fratura. Sim. Então a gente vê a técnica e consegue corrigir. Acho assim, a sensação de mostrar pro paciente que, poxa, eu tô tentando, mas o ortopedista vai te ver. Um segundo momento, mas não é porque vamos tentar fazer. E a gente tava num pronto-socorro com o Matheus, eu falei, Matheus, vamos tentar reduzir. Não é a primeira vez, é a 4ª luxação que o paciente tem, sim. jogando futebol. Ele já tá acostumado, vamos tentar. Tudo bem, querido, boa noite, vai relaxando, vai conversando. Sim. O Brosco me ensinou, lembra uma vez, Monstro. professor, Foi ele que operou meu ombro. vai relaxando a Valeu, pessoa, Ricardo. vai deixando ela calma. Vai conversando, vai pondo a mão devagar. Palpa, tem dragona, viu? Raio-X, Boa. pô, cadê a glenoide? Então, é que falta um pouco de anatomia osteomuscular, eu acho. Exato. turma. Então, e se interessar de Eu buscar, brinco entendeu? muito com os alunos que eles ficam, às vezes, estudando 2 meses da vesícula, o cístico, o colédoco, todos os ductos. Aí o cirurgião vai lá e arranca fora a vesícula. Muito bom. Você vai, o pessoal vai fazer exercício na academia, o personal, cara, que estuda super bem músculo também, puta, dá um baile na gente. É verdade. Então, assim, eu vejo essa formação osteomuscular, o resto, mas não é fácil, tá? Anatomia osteomuscular é muita sim. coisa, né? Mas eu vejo essa diferença, assim. E você sabe que eu aprendi a reduzir ombro com o Paulão quando eu tava no começo da faculdade num jogo que eu era aluno, Nossa, você verdade. e aí um dos alunos ali, tava um jogo Machucou. dos dinos contra os Giovanni alunos. Renault, né? Foi o Giovanni Renault. Já veio ou aqui o Giovanni. Arthurzinho? O Giovanni veio, veio. falou médico do Aí, ó, esporte. o ombro do Ele tá na Giovanni- portuguesa ainda ou não? O ombro do Agora Giovanni. Tá em né? outro? É. Clube? Tá no Tá no Deportivo Juventus, na Brasil. portuguesa, né? Sim, Giovanni o Grilo, né? É o grilo, É, o famoso o grilo. famoso Grilo. Sim, então eu Mas aprendi eu com reduzi- o Paulão a gente ali reduziu meio no do campo. jogo, É, no exato. campo. Falando, a gente falou em esporte, o pessoal já manda as dúvidas aí, o Paulão é especialista em joelho. Uhum. Então vamos pro joelho aí, Paulão. O que a turma mais tem, assim, o que mais lesa o joelho? Eu tenho joelho, aí cruzado É que, na anterior, menisco. o esporte, cada esporte tem uma chance de romper algum ligamento ou menisco, Uma depende lesão do mais esporte. específica, né? Esportes que mudam de direção, quadra, você corre para um lado, o breca corre para o outro, breca futebol, vôlei, esses Tênis, esportes, né? tênis que mudam de direção, existe a chance da ruptura. Tá? Como é que você pode evitar isso? Fortalecimento muscular. Tem que ter músculo.
80% do problema no joelho, turma, tem que ter músculo na coxa, claro que fazendo exercício da maneira correta, tá? Então, agora, você pega um esporte que ficou aqui em Bragança, se intensificou mais depois da pandemia, que foi esporte individual, corrida de rua. Tanto é que o Rocket Illico faz os 10K. Nós vamos fazer inclusive dia 23 de junho. Merchan. Ah, é? Merchan. E ciclismo, né? Então, assim, quando é um esporte cíclico de flexo-extensão, é mais o desgaste que a gente pensa, mas isso é a longo prazo. Com relação ao esporte de quadric, de mudança de direção, e a gente pensa em outras lesões traumáticas, tá certo? Então, depende muito da modalidade, turma. Se você pegar o beach tênis... O beach tênis, às vezes, as pessoas esquecem e ficam 3, 4 horas na quadra, num piso de areia irregular, e o seu músculo chega uma hora que não sustenta mais, e aí o que estabiliza o joelho? O músculo e o ligamento. Sobra tudo pro ligamento depois ou pro menisco, né? Então, a questão é entender se já tá tendo uma fadiga, falar, opa, já deu pra mim, e ter o músculo e o alongamento da maneira correta na coxa, né? E agora uma pergunta aí mais de IBGE mesmo, Paulão. No seu consultório, você que é especialista em joelho, quantos pacientes que você recebe falando que não foram jogadores profissionais de futebol por culpa do joelho? Muita gente? Isso dá um estudo científico fantástico. Tem uma estante grande, hein? Né? Casuística maravilhosa. Nossa, isso eu escuto em todo lugar que eu vou jogar bola também, tá? A pessoa fala, não fui profissional porque meu joelho não deixou. Nossa, isso aí que a gente conhece. Eu escuto bastante. Só que é só o joelho. Eu continuo na educação, e, né, claro, mas... O senhor ortopedista não era bom, não era eu. Você tem que falar isso. A gente tenta, mas milagre tem hora que não dá. Outro que a gente pega bastante no consultório é o pessoal que reclama que não consegue emagrecer porque dói o joelho. Isso é um clássico. Um clássico, sendo que existe meu joelho tá doendo, eu não consigo fazer exercício para emagrecer. Nenhum. Na verdade, turma, existe sempre uma forma de fazer, né? Mas o principal do emagrecimento, né? A gente tá aqui com 4 médicos de áreas diferentes, é a dieta, né? Lógico. Se a gente fosse tão simples, culpar um joelho por uma dieta, infelizmente, graças a Deus, o Diego não come, né? E é um ciclo vicioso. Come. E é um ciclo vicioso, né? Cada quilo na barriga são 3 a 5 no joelho pra descer uma escada, cara. Exato. Se você engordou 10 quilos, você engordou 50 no joelho pra descer uma escada. E Bragança quase não tem escada, né? E isso é verdade ou mito? Ah, você tem problema no joelho, não pode subir ou descer a escada. Se você não tiver músculo na coxa, vai sobrar tudo pro seu joelho. Agora, existe uma maneira de fortalecer sem ficar dobrando e esticando. A pessoa já tem um problema no joelho. Você vai na academia e fica dobrando e esticando. Vai piorar às vezes, né? Então, você procura alguns exercícios com ângulo de proteção, que é o que chama hoje. Por exemplo, a cadeira extensora. Você sai de 90 graus até o 0. Isso, às vezes, quem tem problema na patela pode ser prejudicial. Você sai de 90 graus até 45 e volta. Você faz metade do caminho e volta, com o peso que você quiser. Então, o ângulo de proteção faz com que a gente ganhe músculo na coxa e depois proteja esse joelho. Tira aquele estigma de fazer seu exercício sem impacto. Só pode exercício com água. Você fala, né? Mas agora que você dobra, estica o joelho embaixo d'água, raspa a cartilagem. Exatamente, do mesmo jeito. Então, assim, dependendo do problema, talvez não ajude, né? Mas são os mitos, né? E outro mito aí que a turma fala, eu tenho problema no joelho. Problema no joelho é só cirurgia pra resolver. Não, eu acho que a maioria não é cirurgia. Se você for atender o joelho ali, cara que gosta de cirurgia como eu, a gente atende um monte pra operar, você sabe disso. Cada 100 pacientes, você vai pegar uns 2, 3 cirúrgicos no máximo. 80% do meu atendimento é desgaste de cartilagem na patela, por exemplo. Sim, E mulher tem muito. De cada 10 mulheres, 8 tem problema na patela. E tem tratamento hoje pra isso? Primeira coisa, entender o que tá errado de musculatura e alongamento. Isso que eu tô batendo bastante na tecla do fortalecimento, turma. É o que resolve, tá? Não tem milagre. Colágeno via oral é meio controverso. Tem gente que acredita que funciona, que não acredita. Eu acabo, às vezes, passando para ver se faz uma coadjuvância ali. Mas o ácido hialurônico tem ganhado muito espaço no consultório hoje em dia, né? Então, anualmente a gente faz uma infiltração de ácido hialurônico intraarticular no joelho das pessoas que têm o problema, que têm a indicação. Isso não vai repor o que a pessoa gastou, mas ela vai desacelerar a velocidade em que está gastando. Perfeito. Então você vai chegar com 60, 65 anos de artrose, quem sabe se você fez tudo certo com a musculatura, com o alongamento. A artrose, para quem não sabe, é o desgaste completo da cartilagem. Se a gente fizer o tratamento completo nesse período, quem sabe a gente joga essa artrose para 70, 75, a gente empurra para mais tarde, melhora a qualidade de vida do paciente. Muito bom, né? Mas é uma atuação
não adianta, não tem um remédio só, né? Precisa da força de vontade ali. Eu lembro quando você comentou comigo, sou médico de família, gosta de umas coisas mais da linha natural. Você falou assim, estuda óleo de sucupira. Lembra que você me falou uma vez? Sucupira tem, aí tem a Cúrcuma, que foi o meu mestrado. O mestrado foi cúrcuma que eu fiz. Então, assim, tinha muito... O Nilson, quando fez o mestrado, a tese dele, a Sheba só em Bragança. Foi aí que juntou a cúrcuma longa, que é o Motori. Motori. Remédio que a gente usa muito. Tem pessoas que não gostam da procedência de outros remédios e eu acabo usando semente de sucupira. Sucupira Ou é o extrato da semente ou o óleo, né? Que são protetores naturais ali. Agora, tem a parte genética, né, turma? Tem gente que nasce com uma cobertura de cartilagem menos espessa que outras e gasta mais rápido. Né? Sim. Então... E aqui tem uma pergunta também. Doutor Paulo, o que é uma fratura em livro aberto? O que é isso? Isso, na verdade, não necessariamente só pode ser uma fratura, pode ser uma lesão ligamentar também, tá? É uma abertura da pelve. Uhum. Quando você tem uma lesão, 2% das fraturas da pelve são de alta energia, graças a Deus. Os outros 98% é uma senhora que caiu sentada no chão e fez uma fratura do ramo isquiopúbico. Uhum. Alguém que foi chutar uma bola, o músculo arrancou um pedacinho do osso, uma fratura avulsão. Desses 2% que sobraram de fraturas de alta energia, tem 50% de mortalidade. Então o livro aberto, o open book, tem 50% de mortalidade, tá? Ele pode ser uma abertura da sínfise púbica anterior e da sacroiliaca posterior. Então é o que aumenta o volume da pelve, tá? Isso é uma das suas preocupações principais num atendimento ortopédico, tá, turma? Sim. Principalmente de urgência que você pega, que se não fizer uma correção... E aí a instabilidade não é nem ligamentar, nem a parte ortopédica, é hemodinâmica. Exato. Essa é que a gente fica preocupado, né? Sim. Tem que identificar ali, o plantonista que tá ali tem que Ser identificar rápido. e tentar E é fechar que a gente com fala, um lençol que tiver, até achar um Exato. ortopedista. Como é que o ortopedista É. vai pegar um paciente instável? É isso que a gente fala. É aí que tá a questão do teu clínico lá. Chega Não lá chega, pra gente, não dá tempo. não dá dá tempo, tempo. entendeu? É, sim. E aí o pessoal tá falando aqui também, eu sofro com o joelho desde muito nova, meu pai também tem problemas no joelho. Tem relação? Sim, né? Outra coisa que é muito comum no joelho, turma, o eixo, né? Às vezes você tem um joelho parecido com o do seu pai, você tem um joelho varo, às vezes que é um joelho que parece um cowboy, ou um joelho valgo, que é aquele joelho em X. Se você tem esses joelhos, pode ser que você tenha mais dores de um lado ou de outro do joelho. Essa é a parte genética, talvez. Sim. Mas um problema geral da população, turma, é falta de alongamento da musculatura posterior da coxa. Só nem lembra que existe, né? Que existe. Músculos isquiotibiais, que são os músculos posteriores da coxa. Se Sim. tem um músculo atrás da coxa, é responsável pela flexão do joelho. E o músculo na frente da coxa é responsável pela extensão do joelho. Se você tem um músculo atrás da coxa que está encurtado, você tem que fazer muito mais força na frente para vencer o antagonista. Então você usa a patela, raspa a patela, tendinite, todo do aparelho sensor. Sim. Então 60% dos problemas na frente do joelho, mais ou menos, falta de alongamento atrás da E coxa. tem mais um comentário aqui, ó, da Camila. Camila é minha noiva, gente. Ela falou assim, Dr. Paulo, muito bom, já diagnosticou minha dor no joelho. Só falta eu fazer o que ele mandou pra melhorar. Ô, Paulão, fala pra ela aqui pra mim. Camila. Pelo amor de Deus. Não faz milagre. Ajuda a te Mas- ajudar, Camila. Na verdade, você não tá sozinha, viu, Camila? A maioria dos pacientes, tá? Graças a Deus você tá bem, certeza. Porque se tivesse ruim, você tava lá de novo. Tipo, Mas, ó, quando você pega o joelho com lesão no beach tênis, eu pego a larva migrans. Cresceu pra mim o número de larva migrans Nossa, por causa de pois beach é, tênis. cara. Impressionante. Larva migrans, bicho de geográfico, cresceu demais com beach tênis. Geográfico do beach O pessoal, as Caramba. farmácias nunca pediram tanto tiabendazol como hoje. Caramba. E advento de larva migrans, Não beach sabia, tênis. De tênis, né? É beach tênis. Paulão, hoje em dia, melhorou a cirurgia? A recuperação é mais rápida para quem precisa operar o joelho? Sim, sem dúvida. Hoje a gente tem você vai estudar joelho, tem até um programa no mundo que chama Save the Meniscos, né? Que a gente tem que fazer de tudo hoje em dia para salvar os meniscos das pessoas. Sensacional. Quando a gente fazia cirurgia antigamente, a gente tirava um pedaço do menisco das pessoas e um estudioso percebeu que 10 anos depois, pelo menos, aumenta em 70% a artrose naquela região. Então hoje a gente consegue costurar o menisco, a gente tem outras técnicas Menos invasivas. menos né? invasivas, então que a gente consegue o ligamento mesmo, tem um cruzado anterior, que é um arroz e feijão que a gente faz na clínica, ele tem uma baita recuperação, tem quase 90% de bom resultado. A pessoa chega com o joelho solto lá na clínica, você faz a cirurgia, volta a fazer esporte, então é bem satisfatório. Melhorou muito a condição das cirurgias e dos materiais, tá? O joelho já vem nesse avanço há alguns anos já, né? Mas
Agora, o tratamento intervencionista de dor, né, de bloqueio de nervos na periferia do joelho. Então, a gente tem outras medicações para adjuvância do tratamento, né, cara? Eu ia até perguntar isso, porque uma coisa que você falou, que assim, eu como me lembro quando me formei, as infiltrações eram muito relacionadas com corticoide. Na verdade, você tem dois tipos de infiltrações clássicas, né, que é o ácido hialurônico e tem, às vezes o pessoal mistura corticoide, que eu não gosto muito, eu prefiro só o efeito puro da medicação, e tem o com corticoide, que o jogador de futebol... Exato, que a gente veio lá fazer, eu exato. preciso jogar Ronaldo, esse final de semana. Ronaldo fez muito, né? Qual que é o Rogério Ceni problema? fazia bastante também, nossa. Aí tem um problema sério, né? O ácido hialurônico eu quero fazer com que dure mais tempo. A injeção de corticoide para uma senhora que não tem mais condição, ou não quer ser operada, tá com uma diabetes ruim, a gente injeta para tentar dar uma qualidade de vida para ela. A gente dilui um pouco de xilocaína e corticoide e põe intraarticular. Agora, o corticoide, ele gosta de colágeno. Tem tropismo por colágeno, ou seja, ele vai acelerar o desgaste. Olha só, tá vendo? Então, as infiltrações no tendão patelar do Ronaldo fez com que ele rompesse o tendão patelar naquela fatídica Inter de Milão, né, no lance. Então, assim, não é e com uma interessante. musculatura de coxa absurda. Exato. Então, a infiltração com corticoide, sim, um tendão ou outro quando precisar, uma coisa por Só pra Copa do parcimônia. Mundo. Agora, no glúteo, se Ou for uma fazer... pré-intermédio, Copa Média agora. Agora intermédio, Os pra falar mais alunos- pra agora é os alunos intermédio. estão me procurando essa semana. Eu sei. Nossa, tô com Doutor vários. Paulo, save minha Copa Média, né? alguns ali. Save minha intermédio que eu tô Nossa, precisando. cara, eu tenho dó porque eu ia também fazer de tudo pra jogar, né? Mas as infiltrações não vão um pouco de cuidado, né, turma? Melhor fazer o que eu sugiro às vezes. O cara precisa melhorar a dor, faz uma injeção intramuscular. Sistêmica, às vezes não é legal, vocês não gostam muito, mas pra quem faz joelho é pior o cara ficar fazendo uma infiltração intraarticular Concordo, sim, com corticoide. Muito bom. Qual que machuca mais? Futebol ou corrida? O que é pior pro joelho? O futebol eu acho que tem um índice maior, né? A corrida ela tem o quê? Ela tem síndrome do trato iliotibial, que é uma banda que passa lateral aqui que ninguém alonga. Você fica dobrando, esticando o joelho na região mais lateral do côndilo, ela fica raspando, então gera um desconforto lateral. É do corredor ou do ciclista. Problemas na cartilagem, aí naquele que eu acabei de falar, com desequilíbrio muscular. Se tiver um alongamento ruim posterior, você vai forçar muito a parte da frente do joelho e vai gastar. Agora, o futebol, esporte de quadra, é pior para lesão ligamentar, beach tênis, como eu disse, né? Esporte cíclico, eu acho que a gente consegue corrigir melhor, ajustar melhor o paciente. O outro é uma fatalidade. Eu e o Paulo já pegamos vários jogos que nós estávamos dentro de quadra jogando, o pessoal rompendo Sim. tendão aquileo na nossa frente, LCA na nossa frente e nós Sim, jogando. Sim. Né? O pessoal parar o jogo, falou, porque rompeu, vamos parar, nós vamos ter que levar pro hospital pra operar. Puta, é duro, aí você fica de fora. Já fui ver Exato. jogos depois como ortopedista e você fica triste com a turma, mas não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Tem que E a Ângela fez uma pergunta aqui. Doutor Paulo, é verdade que tem na sala do cirurgião ortopedista furadeira, parafusadeira? É verdade? Os esse negócio? marceneiros da Você saúde. sabe que, assim, na toda cirurgia, skinny. na cirurgia de prótese, a gente usa serra, martelo, perfurador, tem cimento biológico que a gente Caramba. cola o metal no osso com Mas é cimento. tudo estéreo, gente. Metilmetacrilato. Ele não vai pegar na... Os pacientes de prótese às vezes acordam no meio da anestesia com barulho. Às vezes o anestesista tem que ir lá correndo dar uma melhorada na medicação, porque é muito barulho realmente, né? Sim. Mas é cirurgia de prótese realmente que faz bastante barulho. O resto até que menos. Só uma furadeirinha, Só mas uma de boa. furadeirinha.